Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula de número 16. Este é o vídeo de número 3, referente ao tema plano tangente e aproximações lineares, da disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da EASH USP. Quando nós falamos em diferencial, nós podemos pensar na elaboração do diferencial, pensar na seguinte situação. Suponhamos que a gente tem aqui, né, este elemento da função diferenciável e a gente decida tomar o limite em que ΔX e ΔY vão a zero, ou seja, eles se tornem infinitésimos. E eles se tornem tão pequenos que este termo e este termo se tornam desprezíveis. Tá? Então, nós teremos um infinitésimo ΔZ, dado em termos da derivada parcial da função em relação a x, vezes o infinitésimo em x, mais a derivada parcial da função em relação a f de xy em relação a y, vezes o infinitésimo dy. Tá? Então, a gente pode escrever tanto dz aqui como nosso diferencial igual a f índice x, xy dx, mais f índice y, xy dy. Então, o ΔF ΔX dx mais ΔF ΔY dy é o diferencial de uma função de duas variáveis f de xy. Esse diferencial é interessante porque a gente pode usar ele para calcular o incremento, né, de uma certa função f de xy, quando nós variamos por uma pequena quantidade as suas variáveis xy, né, quantidades pequenas ΔX e ΔY, ou dx e dy. Então aqui nós vamos fazer um exemplo em que a gente utiliza a definição de diferencial ou diferencial total para estudar esta variação, a pequena variação, para estimar uma pequena variação numa certa função. Então vamos lá, dado uma função z igual a f de xy, que é igual a x² mais 3xy menos y ao quadrado, ele nos pede para determinar o diferencial total. E na letra B é dito o seguinte: se o x varia de 2 a 2,05 e o y varia de 3 a 2,96, comparar então ΔZ com DZ. Então na letra A, aqui tem um erro, vejam aqui que está faltando um menos aqui na frente do 004. Eu vou, antes de prosseguir para a resolução da letra A, eu vou corrigir esse erro. É melhor fazermos desta maneira, né? Então vamos lá, cá estamos. Estamos aqui, né? Temos aqui o erro. Ctrl S, atualizamos. Então vamos lá. Então na letra A ele quer calcular o diferencial total. Para isso nós vamos tomar a derivada parcial de f em relação a x e multiplicar pelo diferencial em x, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes o diferencial em y. Né? A derivada de f em relação a x, derivamos aqui, cai o ΔX de x² é 2x, ΔX de 3xy fica simplesmente 3y, e ΔX de y² é zero. Então, está aqui a derivada de f, parcial de f em relação a x, multiplicada pelo incremento em x, mais a derivada de f em relação a y, que é ΔY de x², que é zero, de 3xy fica 3x, né, o y sai, e menos y² fica menos 2y. Tá? Então, isso aqui é o ΔF ΔY vezes o incremento em y. Aí na letra B ele fala, olha, vamos fazer uma variação tanto em x quanto em y, x vai variar de 2 a 2,05 e o y de 3 a 2,96 e comparar qual é a variação, o diferencial total e a variação da função, o ΔZ. Né? Compara essas duas
modificações e verifique, né, o quão boa é a aproximação pelo diferencial total para estimar, né, a variação na função de fato, se a variação tanto em x quanto y for pequena o bastante. Neste caso, ela está sendo uma variação, né, de 0,05, então lá na segunda casa depois da vírgula. Então nós vamos, para calcular o diferencial, nós vamos primeiro definir que o nosso incremento em x é o próprio incremento ΔX. Né? O diferencial, o infinitésimo em x é o próprio incremento em x. Então isso vai dar 2,05 menos 2. Isso vai dar então 0,05. E vamos dizer que o x é 2, né? Porque é de onde começa a variação. Já o dy vai ser o ΔY, e aí a 2,96 menos 3, aqui faltou um menos também, veja que a gente é consistente no erro. Então vamos colocar aqui, né, o ΔY é menos 0,04, Ctrl S, vamos atualizar aqui. Tá? Então o dz vai ser a função, a derivada de f em relação a x, que vai dar 2x mais 3y, então 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, né, porque aqui são x e y, vezes o dx, que é 0,05, mais a derivada de f em relação a y, então aqui é efetuada em 2 e 3, né, então temos a derivada, que ela está aqui 3x, então 3 vezes 2 menos 2y, então 2 vezes 3, tá? Isso aqui vai tudo isso multiplicado por menos 0,04. Então esse termo aqui dá 0 e o que sobra é 0,65, né? O jeito podemos até ver isso, 2 vezes 2, 4, com 9, 13 vezes 0,05. Então vai dar 0,65. Já o incremento ΔZ, a gente efetua de outra forma. A gente pega a função efetuada no x final e no y final. Então, f de 2,05 e 2,96, menos a função efetuada em x inicial e y inicial. Então, em f de 2 e 3. E substituímos os valores de x e y na termo a termo da função. Então, o resultado dessa operação vai ser 0,6449. Então, note que se a gente ficar satisfeito, né, com uma diferença somente na segunda casa após a vírgula, tudo bem usar essa aproximação, ela vai ser suficientemente boa para uma operação que demanda uma correção somente na primeira casa após a vírgula. Este é o cuidado. Qual é a necessidade que nós temos para usar essa aproximação? Se ela for boa o bastante, a gente usa. Se ela não for boa o bastante, a gente descarta. O perigo é só usar onde ela não é boa o bastante. Exemplo de número 4, a gente, né, pode falar que foram feitas medidas no raio da base da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 centímetros e 25 centímetros respectivamente. Então, 10 centímetros de raio da base e 25 centímetros de altura do cone circular reto. E o erro possível nessa medida é de no máximo 0,1 centímetros. No máximo, tá? Tem que tomar esse cuidado também. Então, o erro é de até 0,1 centímetros. Veja que é até um centésimo, né, do tamanho do raio, por exemplo, né? Então ele fala, olha, vamos utilizar o diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone, né? Então suponha que dadas essas medidas, você queira calcular o volume do cone. Eu lembro quando eu era criança, lá em Ribeirão Preto, e eu ia à feira, lá no Simeone, a gente, na feira, ia tomar o caldo, aqui em São Paulo chama caldo de cana, lá a gente chamava garapa. Então a gente ia tomar a garapa, e, nossa, a garapa dá água na boca só de lembrar. Mas a gente ia tomar a garapa, então o copo era um cone de alumínio
e havia os cones de papel. Então era renovável, né? Porque você pega o copo de alumínio, coloca o cone de papel ali e aí você vai colocar a garapa. E tinha vários tamanhos, né? Pequeno, médio e grande. Então veja que se eu quisesse calcular o volume de garapa que eu estava tomando, bastava eu ter calculado o raio e a altura do cone de papel, não o de alumínio, e eu teria então o volume do cone de papel, não necessariamente a quantidade de garapa no cone, mas o volume do cone seria dado por πr² dividido por 3. Né? A gente lembra dessa equação lá do ensino médio para estudar no vestibular. E aí o diferencial de V, quer dizer, o erro na medida, se a gente quiser estimar, né, a gente vai calcular o volume do cone de papel e a gente querendo saber o quão errado a gente pode estar nesse cálculo, a gente pode usar o diferencial de V. Né? Veja, esse cara aqui representa aproximadamente 1% da medida, né? É um erro pequeno, bastante para a gente tratar como se ele fosse um diferencial, né? Um infinitésimo. Então, o diferencial total no volume é ΔV, ΔR, dr mais ΔV, ΔH, dH. Tá? ΔV, ΔR é a derivada de V em relação a R, cai esse 2 aqui, ficamos com 2πrh sobre 3, esse é o ΔV, ΔR, multiplicado pelo infinitésimo em R, mais ΔV, ΔH, então ΔV, ΔH, isso vira constante, então fica só o H, que é 1, né? Derivada de H em relação a H é 1, então ficamos com πr² sobre 3dH, que é o diferencial em H. Então, e ele nos informa, olha, o erro na mensuração de RH é de 0,1 centímetro. Então, o módulo de ΔR, o módulo do erro, vai ser menor ou igual a 0,1, seja para R, seja para medida de H. E aí o erro máximo, né? A gente pode pegar o erro máximo que vai ter no cálculo do volume do cone, basta a gente pegar o módulo de ΔR igualar ao próprio ΔR e igualar a dr e falar que é 0,1. Então, tomando dr igual a 0,1 e dh igual a 0,1, e substituindo os valores de R sendo 10 e H igual a 25, tanto na primeira quanto na segunda componente da equação, nós teremos que o erro no volume é 20 π centímetros cúbicos, ou aproximadamente 63 centímetros cúbicos, no volume do cone de papel em que eu estou tomando a minha garapa. Agora, se nós calcularmos o volume do cone de papel, né, substituindo os valores aqui em RH, nós vamos obter que o volume do cone de papel vai ser 5.233 centímetros cúbicos. E aí a gente pode, então, comparar, né, o erro em relação ao volume. Né? Pô, vamos ver quanto eu potencialmente perco ou ganho de garapa em relação ao total de garapa, percentagem, né, de ganho ou perda. Então, vocês vejam que vai ser 0,012. Então, é um erro a gente vai perder ou ganhar 1,2% do total de garapa que a gente pega. Tá? Então, esse 1,2 aí não dá nem o chorinho. Toda vez que eu peço um chorinho é mais do que 1% do total de garapa que tem no copo que eu peço. Necessariamente. Nunca ganhei um chorinho tão miserável quanto esse erro e, consequentemente, é um erro nas condições em que a gente bebe garapa e tem a possibilidade do chorinho, é um erro totalmente irrelevante. Certamente o feirante também leva em consideração, claro. Então está tudo bem para todo mundo. Bom, por fim, né, a gente quer só generalizar essas noções para o caso que a gente tem uma função de 3 ou mais variáveis. A gente só escreve a função de 3 variáveis e será tranquilo para vocês intuírem, né, a generalização para mais de 3 variáveis, uma vez que a única coisa que a gente faz é adicionar aqui, né, a variável z,
Então agora temos f de x, y e z, e a aproximação linear de f de x, y, z assume a mesma forma, né? A mesma formatão assim, da função f de xy. Né? Então ele começa com f de x0, y0, aqui ele vem para um f de x0, y0, z0, e depois ele vem para a derivada de f em relação a x vezes x menos x0. A derivada de f em relação a y vezes y menos y0. E por último, a derivada de f em relação a z vezes z menos z0, todas as derivadas efetuadas no ponto P0 de coordenadas x0, y0 e z0. A diferenciabilidade a gente, né, define em termos do teorema, aqui que nós já apresentamos, e nada mais é do que calcular as derivadas parciais da função f de três variáveis e verificar se essa função é contínua na vizinhança do ponto P0. Já o incremento em W, né, que a gente vai computar como sendo a diferença entre f efetuado no ponto final de coordenadas x, y, z e f efetuado no ponto de coordenadas x0, y0, z0, então esse é o nosso ΔW. E aí, assumindo, né, que a gente tenha f uma função diferenciável e tenhamos dx, dy, dz diferenciais das variáveis independentes de uma função f de x, y, z, então a diferencial total dW vai ser dada analogamente ao que foi dado na função a duas variáveis, né? Só que agora a gente adiciona aqui esta derivada de f em relação a z vezes o incremento em z. Para exemplificar uma aplicação de uma função de três variáveis e uma aplicação da aproximação linear em uma função de três variáveis, nós vamos considerar então uma caixa retangular que tenha dimensões de 75, 60 e 40 centímetros ao longo do traço do eixo x, y e z. E aí, como essa medida foi feita com uma régua que tem um erro aqui de 0,2 centímetros, né? Então o erro máximo que a gente pode cometer na medida é de módulo igual a 0,2. Então a gente pode usar, e aí ele pede para usarmos os diferenciais para estimar o erro que a gente comete no cálculo do volume da caixa ao usarmos a função V igual a XYZ, né? Então, quando a gente tem o volume de uma caixa, suponhamos que a gente esteja embalando o café e a gente vai colocar o café numa certa caixa lá com dimensões XYZ. Se for essa dimensão aqui, é uma quantidade imensa de café. Pense nisso. Agora, digamos que para uma caixa desse tamanho aqui, eu acho que seria legal colocar feijão, talvez. Ou arroz. Arroz também está na moda. E aí, vamos lá. Então, a gente pega o V igual a XYZ, né, e a gente quer saber, olha, dadas essas medidas que a gente tem para as arestas da caixa, e dada a precisão do instrumento de medida que a gente usou, como sendo 0,2 centímetros, qual é o erro que a gente vai ter em relação ao volume da caixa? Qual é o erro que a gente tem na estimativa do volume da caixa usando o diferencial dV, o diferencial total? Então, a gente usa a fórmula do diferencial total de uma função V das variáveis x, y, z como sendo a derivada parcial de V em relação a x vezes o incremento em x, mais a derivada da função em relação a y vezes o incremento em y, mais a derivada parcial em relação a z vezes o incremento em z, e del v del x dá yz, del v del y dá xz, e del v del z dá xy. Tá? Então a gente coloca yz dx mais xz dy mais xy dz. E agora como procedemos como previamente, então colocamos os valores de x, y e z iguais a 75, 60 e 40 centímetros, respectivamente,
E tomamos o limite superior dos erros, né, como sendo os nossos diferenciais em x, y e z. Então, o diferencial em x é 0,2, em y é 0,2 e em z é 0,2. E multiplicando aqui, fazendo as operações, né, substituindo os valores, temos que o erro no volume é de 1.980 centímetros cúbicos. Tá? Então, esse é o erro na medida. Todavia, né, se nós notarmos que o volume da caixa é de 180 mil centímetros cúbicos, então o erro representa da ordem de 0,01% de erro no tamanho da caixa. Aí suponha que, né, a gente trabalhe numa agência que verifica se o volume está adequado. A questão é se para a nossa agência este erro aqui tudo bem, a gente aceita, né, 1% de erro é aceitável na caixa de arroz, ou se não é. Se algum sistema, né, de defesa do consumidor, por exemplo, ou do produtor, disser que esse erro é inaceitável, porque afinal pode ir 1% a mais, no caso do produtor, não, mas 1% a mais de arroz é muito. E no caso do consumidor, não, mas o risco de 1% a menos é muito. Então, se quiserem reduzir esse erro, o que tem que acontecer? Bom, tem que se achar um instrumento de medida de dimensões da caixa, ou seja, um instrumento que corta, né, o papelão que compõe a caixa, tem que ser um instrumento que reduz o erro aqui, sei lá, para 0,02, tal que, reduzindo por 0,02, por exemplo, então agora a gente equivale a dividir por 10, né? Então ele cai para 198 centímetros cúbicos, então isso vai a 0,1% de erro. E se ainda não for tolerável, coloca um erro em 0,002 centímetros e assim sucessivamente, e a gente já entendeu para onde vai então o erro relativo à medida em que se aumenta a precisão no corte. Essas tecnologias, por exemplo, de corte a laser, são muito interessantes porque elas possibilitam precisões que vão com muitas casas depois da vírgula, na escala dos centímetros, por exemplo, né? Uma precisão aí, se bobear, eu acho que a gente chega a gente chega no micrômetro com tranquilidade, né? É possível chegar. Então, note que tem uma precisão imensa, né? E aí o erro aqui cai drasticamente. Então, dependendo da tecnologia que você estiver utilizando, talvez para uma caixa retangular, talvez isso de arroz, talvez isso não seja tão problemático, mas talvez em outros sistemas esta precisão seja necessária e aí é importante fazer isso de forma que tudo funcione bem. Bom, com isso a gente encerra este terceiro vídeo da aula de número 16. Nos despedimos, desejamos boa sorte a vocês na resolução dos exercícios e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.